Vamos falar de um movimento assaz curioso. Na realidade, ele sempre desperta a atenção da gente. Esse movimento é conhecido como movimento de precessão. A Terra executa esse movimento de precessão, conhecido como a precessão dos equinócios. Mas um peão também pode executar um movimento de precessão, um corpo rígido, como uma roda de bicicleta, pode exibir. E é curioso porque o movimento de precessão parece um movimento estranho na realidade. Elétrons exibem esse movimento quando eles se encontram sob a ação de um campo magnético externo. Então, nós estamos falando de um tipo de movimento que tem várias aplicações na realidade. O que é movimento de precessão? A ideia é a seguinte: se eu tenho um corpo qualquer girando em torno de um eixo, né? E nós poderíamos seguramente aqui evocar, né, o exemplo do movimento de um peão para ilustrar esse conceito. Aqui eu tenho um peão e esse peão está girando em torno desse eixo aqui. Então, o que acontece com um peão é que ele tem um movimento de rotação e, consequentemente, ele tem um momento angular. Ora, dl, essa é uma das equações mais importantes do movimento do corpo rígido, né? dl dt é igual à soma dos torques, ou o torque aplicado sobre o corpo. E o torque, vamos considerar uma força só, é igual a R vetor F. Mas pode acontecer o caso em que o torque é perpendicular aplicado perpendicularmente a ele. Ou seja, o torque, a força é tal que o torque é perpendicular a ele. Se isso acontecer, e é fácil produzir essa situação, como a gente pode ver nestes vídeos. Para este experimento usaremos uma haste presa numa base de madeira, um giroscópio, que é um disco que pode girar em torno de um eixo semelhante a um peão, e uma cordinha ou barbante. O giroscópio tem um furinho no eixo para transpassarmos a corda. Ao girar o disco, a corda é enrolada no eixo. E quando puxamos com força, o disco gira em alta velocidade angular. Por causa da inércia de rotação, o disco tende a conservar este movimento de rotação com o seu eixo apontando sempre para a mesma direção. Esse efeito faz com que o giroscópio se mantenha em pé, mesmo apoiado em apenas um ponto no suporte de madeira. Porém, após alguns segundos, o giroscópio passa a executar um movimento cônico em torno do ponto de apoio, chamado de movimento de precessão. Isso acontece por causa da força da gravidade, força-peso, que aplica um torque sobre o centro de gravidade do disco. Mesmo numa posição quase horizontal do eixo de rotação,
o disco não cai, mas descreve o movimento de precessão. Com o passar do tempo, por causa dos atritos, o disco diminui a sua velocidade angular até cair do suporte. Ou seja, o movimento de precessão do disco acontece por causa da força de gravidade que age sobre o disco. Se não houvesse a força da gravidade, não haveria movimento de precessão, e o disco manteria a posição do eixo inalterado. Para este experimento, usaremos uma roda de bicicleta com uma corda amarrada numa das extremidades do eixo. Começaremos segurando a corda e soltando a outra extremidade do eixo. Por causa da força-peso aplicada no centro de gravidade da roda, ela cai com o eixo na direção vertical. Em seguida, giraremos a roda num certo sentido de rotação e com certa velocidade angular. Segurando a roda apenas pela corda, vemos que o disco não cai, porém, ele executa um movimento giratório em torno da corda, chamado de movimento de precessão. Por causa do movimento de rotação da roda, ele cria um momento angular, que é representado por um vetor na mesma direção do eixo da roda. A força-peso cria um torque sobre a roda, que tende a mudar esta direção do vetor momento angular. Para compensar esta mudança, a roda começa a precessionar. Se girarmos a roda num sentido contrário, agora com certa velocidade angular no sentido oposto, podemos ver que a roda passará a precessionar no sentido contrário. Este efeito, chamado de conservação do momento angular, explica por que é mais fácil se manter na vertical numa bicicleta quando as rodas estão girando. Quanto maior a velocidade angular das rodas, mais difícil de cair ou de mudar a direção do vetor momento angular. Então, a equação de movimento para o L, o momento angular, se escreve como dl dt é igual a ômega vetor L. Quem é ômega? L a gente sabe. O problema é que ômega depende de R vetor R, R vetor F. De forma que eu preciso ainda descobrir como escrever R vetor F desse jeito. E o que aparecer aqui, o que for preciso é ômega. O que for necessário para escrever isso igual a ômega vetor L. Então, isso é ômega. Cada caso é um caso. Um elétron sob a ação de um campo magnético externo, nós vamos deduzir a expressão para ômega, nesse caso. Um peão, em princípio, é sempre possível. Ora, quando isso acontece, essa equação aqui, ela descreve um movimento assaz curioso, que é o seguinte. Este vetor L pode ser sempre decomposto, numa componente, vamos chamar esse eixo aqui de Z, esse eixo aqui de Y, esse eixo aqui de X, e veja que este eixo, ele forma um ângulo θ, com a vertical, ângulo θ é esse ângulo aqui, e podemos definir agora, como sempre, o ângulo φ, que é o ângulo que forma a projeção desse eixo no plano XY. Esse ângulo aqui é o ângulo φ. Tendo definidas as grandezas que são relevantes, em primeiro lugar, veja que a componente Z de L, Lz, é igual ao módulo de L vezes cosseno θ.
e essa projeção aqui, que eu vou chamar de LXY, digamos assim, né? Essa projeção é igual a L vezes seno θ. Né? De forma que as componentes, né, do vetor momento angular, nesse caso, são Lz igual a L vezes cosseno θ, Lx é igual a L vezes seno θ vezes cosseno φ, e Lz igual a L vezes seno θ vezes seno φ. Eu defini apenas, né, esses ângulos. Né? Muito bem. O que é um movimento de precessão? É isso que a gente vai analisar agora. Né? Um movimento de precessão, ele é tal que o ângulo φ, quando ele acontecer, o ângulo φ, eu vou poder escrevê-lo como sendo igual ao ômega zero, a gente não está ainda interessado em saber quem é ômega zero, né, vezes t mais delta. Ou seja, esse ângulo φ experimenta uma rotação, o que significa que o momento angular vai experimentar um movimento de rotação. Se a gente olhar isso aqui em 3 dimensões, né, a situação seria essa. O momento angular percorreria a sua extremidade, por exemplo, do peão, percorre uma órbita circular paralela com o eixo XY. Então, o movimento de precessão é isto. É isto. O peão girando num movimento de precessão, essa extremidade do peão vai descrever um movimento circular. Muito bem. Nós vamos agora mostrar que esse movimento de precessão ocorre nessas circunstâncias. Muito bem, então vamos lá. Vamos colocar esse ômega. Vamos definir ômega como sendo igual a ômega vezes K, colocando, portanto, o ômega ao longo do eixo Z. Isso é sempre possível, né? De forma que essa equação aqui, em termos de componentes, se escreve assim. dLx dt é igual a componente x de ômega vetor L. A componente x de ômega vetor L é igual a ômega x vezes Lz, mas isso é zero, porque ômega x é igual a zero, né? menos, né? Ômega vezes dLy dt. Então, vamos verificar isso agora explicitamente. A componente x é igual a componente x de ômega vetor L. A componente x de ômega vetor L é igual a ômega y, que é igual a zero, né? E a outra é menos ômega z, que está aqui, que é ômega, né? Ly. Então, ou melhor, aqui eu coloquei uma derivada a mais, é Ly. Muito bem, essa é a primeira equação. A segunda equação é dLy dt é igual a componente y de ômega vetor L, que é igual a ômega z, que é ômega, né, vezes Lx. Portanto, ômega vezes Lx. E, finalmente, dL dt é igual a zero, porque a componente z, né? Então, seria, no caso, dLz dt igual a zero. A componente z permanece inalterada. Portanto, como L2 é constante, o módulo de L é constante,
o LZ não muda. O LZ não muda com o tempo. Né? Então, vamos colocar LZ igual a L0, porque vou mostrar isso agora, L0 vezes cosseno do ângulo θ. Quem é L0? Ora, se eu multiplicar de um lado e do outro por L, nós temos o seguinte, L escalar dl dt, L escalar dl dt é igual a L escalar ômega vetor L. Este vetor aqui é perpendicular a L, então isso é zero. Isso é zero. Consequentemente, ddt de L ao quadrado, L ao quadrado é L escalar L. Posso colocar aqui 1 sobre 2, não importa. Isso é igual a zero, portanto, L ao quadrado é constante, que eu estou chamando aqui de L0 ao quadrado. Ou seja, o módulo do momento angular, né, é constante. E para lembrar isso, a gente põe um L0 aqui, eventualmente. Né? L0, L0, L0. Pronto. Muito bem. Então, Lz permanece constante. Como L0 é constante, só nos resta admitir que θ é constante. θ é constante. Esse ângulo aqui é constante ao longo do movimento. Essa é a primeira conclusão. Né? Ora, agora, a gente precisa encontrar, né? As soluções para estas duas equações aqui. Né? Então, eu tenho duas alternativas. Né? A primeira delas, que eu vou utilizar, eu derivo essa equação aqui mais uma vez. Derivando mais uma vez, eu tenho d2lx, dt2, derivei, mais uma vez, menos, isso é igual a menos ômega, vezes derivada de Ly, mais a derivada de Ly dt é igual a ômega. Portanto, menos ômega ao quadrado vezes Lx. Olha só que coisa curiosa. D2 Ly dt2 é igual a menos ômega ao quadrado Ly. Ora, essa equação aqui, estamos cansados, né, de saber a solução dela. Qual seja, isso aqui é uma equação do movimento harmônico simples, na verdade. Isso aqui não é um movimento harmônico simples, mas é a equação do movimento harmônico simples. O que me leva a inferir, né, que, por exemplo, uma solução é Lx igual, né, que Lx é igual a, digamos, L0 vezes seno θ, né? Vezes seno θ, que é a componente, vezes cosseno de ômega t mais delta. Tá aí. Tá aí. E Ly? Bom, Ly, cuidado. Tanto pode ser seno ou cosseno, mas cuidado. Porque agora eu preciso levar em conta isto aqui. Né? Ou, melhor ainda, levar em conta isto aqui. Derivando Lx com respeito ao tempo, vejo que dlx dt, né, é igual, olhando para essa expressão, a L0 vezes seno θ, vezes, agora vou derivar. Derivando, eu vou obter, como resultado desta derivada aqui, né, eu vou obter a função menos seno
de ômega t, né, mais delta. E, de acordo com esta expressão, isso aqui eu derivei, agora eu tenho que derivar o que está aqui dentro, né? Derivei o cosseno, obtive menos seno, e agora eu vou derivar o que está dentro aqui, né? Que é ômega. Mas isto é igual a menos ômega vezes menos ômega vezes Ly. Né? Ou seja, quem é Ly, né? Se eu tenho aqui, então vamos escrever a solução. Eu tenho Lx igual a L0. Se eu escrevi Lx igual a L0, vezes seno θ, vezes cosseno. Poderia ter sido o seno também. Né? Não há nenhum problema em relação a isso, né? Pode ser o seno, mas aí muda um pouco as coisas aqui, né? Mas eu considerei o cosseno. Né? Cosseno de ômega t mais delta e Ly, né, é igual a L0 vezes seno θ vezes agora seno. Né? Veja que se eu derivar aqui, eu vou obter, né, derivando Lx, eu vou obter menos ômega Ly, então Ly é seno de ômega t mais delta. E Lz é igual a L0 vezes cosseno θ. Aqui está a solução. O que isso aqui descreve? Movimento de precessão. Pode-se verificar que L ao quadrado, que é Lx ao quadrado, mais Ly ao quadrado, mais Lz ao quadrado, é igual a L0 ao quadrado, constante, portanto. Mas veja que agora o ângulo φ está descrevendo um movimento de rotação. O que acontece, portanto, é que o momento angular vai estar em um movimento de rotação em torno do eixo Z com uma velocidade angular igual a ômega. Ou seja, ômega 0 igual a ômega. O que nós estamos descrevendo com essas soluções? Né? O L, né? Essa componente de L em movimento de rotação. O L como um todo está descrevendo um movimento de rotação em torno do eixo Z. Esse é o movimento de precessão.